Olá. Sabe aquela sensação de estar patinando? De não sair do lugar, seja, sei lá, na carreira, na vida pessoal. Parece que você tenta, tenta, mas nada avança. Nossa, total. Quem nunca, né? É uma sensação bem frustrante, assim, de impotência mesmo. Exato. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, sabe? Pegamos uns trechos do livro Neurociência para o Sucesso, que é, que investiga justamente como o nosso cérebro lida com esses momentos e, mais importante, como a gente pode usar isso a nosso favor. Isso. E um conceito central que o livro aborda e que a gente vai explorar bastante aqui é o tal do desamparo aprendido. É um termo que veio lá dos estudos do Martin Seligman, né? Ah, sim. Aqueles experimentos com cães, não era? Meio antigos, mas que mostraram uma coisa bem forte. Exatamente. Ele percebeu que, depois de passar por umas situações ruins que eles não podiam evitar, os animais simplesmente paravam de tentar escapar. Mesmo quando depois aparecia uma chance, sabe? Eles meio que aprendiam a ser passivos, desistiam. Que coisa, né? Aprendiam a passividade porque achavam que não tinham controle. É uma armadilha mental, então? É uma armadilha poderosa. E o ponto é que isso não acontece só com os animais dos experimentos, né? Acontece com a gente também. Pois é. E o nosso objetivo aqui hoje é entender como isso funciona, assim, na nossa cabeça, no cérebro mesmo, e como a gente pode virar esse jogo. Vamos à história de uma figura bem interessante, o William James, como um fio condutor para isso. A história do William James é fantástica para ilustrar isso, porque ele viveu essa sensação de desamparo na pele, de uma forma muito intensa. Verdade. Ele vinha de uma família super intelectualizada, né? Irmão do Harry James, o escritor famoso, mas ele mesmo, coitado, era uma coleção de problemas, digamos assim. Sim, ele tinha problemas de saúde que não passavam, se sentia sempre à sombra dos irmãos, tentou várias carreiras e, bom, não dava certo. Fracassou em várias coisas no início. Chegou a largar a faculdade de medicina em Harvard. Diz que se sentia um impostor, imagina. Aí ele foi para aquela expedição super perigosa na Amazônia. Essa expedição foi um marco negativo, né? Ele quase morreu lá. Voltou doente, arrasado, sem emprego, já perto dos 30 anos. Foi o fundo do poço para ele. Totalmente. E isso levou ele para uma depressão muito, muito profunda. Pensamentos suicidas, inclusive. Ele estava realmente no limite. Mas aí é que vem a virada, né? O ponto que interessa para nossa conversa. No meio desse caos todo, ele leu um filósofo, o Charles Renovier, que falava sobre livre-arbítrio. E isso deu um estalo nele, né? Deu um estalo. Ele decidiu fazer uma espécie de experimento pessoal, um pacto com ele mesmo. Por um ano inteiro, ele ia agir, atenção, agir, como se ele fosse 100% responsável pela vida dele. Como se ele tivesse controle total. Mesmo sem ter garantia nenhuma de que isso ia funcionar. Nenhuma, era uma aposta. Ele pensou, vou agir assim por um ano. Se nada mudar, bom, aí eu penso no suicídio de novo. Foi uma decisão radical, baseada puramente na ação, na atitude, mesmo no meio da maior incerteza. Nossa, que coragem! E essa atitude dele de agir como se tivesse controle, isso se conecta muito com o conceito da psicologia, né? O tal do locus de controle. Exatamente, o locus de controle, que é basicamente sobre onde a gente acredita que está o controle das coisas na nossa vida. Se está dentro da gente, locus interno, ou se está fora, tipo no destino, na sorte, nos outros, locus externo. E a ciência mostra que ter um locus de controle mais interno faz uma diferença enorme, né? Tem até estudos, acho que de Harvard que você mencionou, que mostram que isso aumenta a resiliência, diminui o estresse. Sim, a simples crença de que você tem alguma agência, algum poder sobre o que acontece, já começa a mudar a sua fisiologia, a sua resposta ao estresse, é muito poderoso. O cérebro começa a funcionar diferente. E isso me lembra outra ideia que o livro cita, acho que via Mark Manson. Aquela coisa de que a ação não é só consequência da motivação. Ela pode ser a causa da motivação. Perfeito. É totalmente contraintuitivo para muita gente, né? A gente fica esperando sentir vontade, esperando a inspiração chegar para começar a fazer alguma coisa. E aí não faz nunca, né? Fica paralisado. Exato. A ideia é, começa a agir. Mesmo que seja pequeno, mesmo sem ter o plano tudo claro, sem sentir aquela motivação toda. A ação,
o movimento pode gerar a motivação e as ideias que você precisava. Foi o que o James fez, no fundo. Ele não esperou se sentir melhor para agir. Ele agiu para tentar se sentir melhor. Faz todo sentido. E como que a neurociência explica isso? Tipo, o que acontece no cérebro quando a gente está nesse estado de desamparo, de paralisia, e o que muda quando a gente começa a agir e a perceber que tem controle? Bom, tentando simplificar um pouco, né? Quando a gente enfrenta muito estresse, muitos fracassos, ou situações onde a gente sente que não tem controle, uma área do cérebro chamada núcleo dorsal da RAF fica mais ativa. Pensa nela como um centro de alerta de perigo ou de situação ruim. Ok, um alarme interno. Isso. E esse alarme libera serotonina. Só que, em excesso e agindo em outras áreas específicas, como a substância cinzenta periaquedutal, que é tipo nosso centro de comando para agir ou fugir. O Piaget, né? Você mencionou? Piaget. E também nas amígdalas, que são nosso centro do medo e da ansiedade, essa serotonina em excesso pode ter um efeito paralisante. Ela meio que freia o PAG, e aí vem a passividade, a inércia e turbina as amígdalas. E aí vem a ansiedade, o medo. Entendi. Então, é um circuito que se retroalimenta. O estresse ativa o alerta libera serotonina, que nos deixa passivos e ansiosos, o que gera mais sensação de falta de controle, e aí o ciclo continua. A gente fica preso. Exatamente. Preso entre o medo e a inação. É a base neurológica do desamparo aprendido. Tá. E como a gente quebra esse ciclo? Onde entra a história do controle e da ação? Aí que tá a chave. Quando o nosso cérebro começa a perceber que a gente tem alguma forma de controle sobre a situação, mesmo que seja pequena, ele ativa uma outra área super importante, o córtex pré-frontal ventromedial, o famoso CPFVM. CPFVM. Que nome. E o que ele faz? Pensa nele como o gerente sênior, sabem? O chefão que chega para colocar ordem na casa. Quando o CPFVM é ativado pela percepção de controle, tipo, opa, eu posso fazer isso aqui, ele manda sinais que inibem aquele núcleo dorsal da RAF, aquele centro de alerta. Ah, então ele desliga o alarme? Ele diminui o volume do alarme, digamos assim. E ao fazer isso, ele acalma as amígdalas, menos medo, menos ansiedade, e libera o PAG para agir. É como se o gerente dissesse, ok, pessoal do alerta, podem relaxar um pouco. Equipe de ação, vocês estão liberados para trabalhar. Nossa, que interessante. Então, focar no que a gente pode controlar, por menor que seja, ativa essa parte mais executiva do cérebro, que, por sua vez, desliga o modo de pânico e paralisia. Exatamente. Por isso que aquela técnica simples, que às vezes parece boba, de listar as coisas, funciona. Qual técnica? Aquela de pegar uma situação difícil e dividir. De um lado, o que está totalmente fora do meu controle, do outro, o que está sob o meu controle, minhas ações, minhas reações, para onde eu direciono meu foco, meu esforço. Ah, sim. E aí você foca a energia na segunda lista, né? Exatamente. Isso. Porque só o ato de identificar e focar no que você pode fazer já começa a ativar o CPFVM. Você está sinalizando para o seu cérebro, ei, eu não estou totalmente à deriva aqui, eu tenho alguma agência. E isso começa a desmontar o circuito do desamparo. Faz muito sentido. E isso conecta com outras ideias importantes que o livro menciona, né? Tipo, mindset de crescimento da Carol Dweck. Totalmente conectado. A pessoa com mindset fixo acredita que as habilidades são fixas. Eu sou assim, não sei fazer isso, não adianta tentar. Já quem tem um mindset de crescimento acredita que pode desenvolver habilidades com esforço, com aprendizado. Que é exatamente o que o James fez. Ele não sabia se ia dar certo, mas ele decidiu agir como se pudesse mudar, como se pudesse desenvolver o controle. É a própria definição de colocar o mindset de crescimento em prática. Perfeito. E tem outra ideia complementar que é bem poderosa também, o paradoxo Stockdale. Ah, esse é ótimo. É aquela ideia de ter fé que você vai vencer no final, certo? Manter a esperança a longo prazo. Sim, mas isso é o paradoxo. Ao mesmo tempo, você tem que encarar a realidade brutal do presente. Sem filtro, sem auto-engano. Não é só otimismo cego. É tipo, a situação tá horrível agora, eu reconheço isso, mas eu tenho fé que no fim a gente sai dessa.
Evita a armadilha de negar a realidade, mas também evita o desespero total. Um equilíbrio difícil, mas necessário. Exatamente. E outras ferramentas que ajudam nesse processo todo, né? O livro menciona a importância da leitura constante, como o próprio James fazia. Ler expande perspectivas, dá ideias. E o journaling também, né? Escrever sobre o que a gente está sentindo, os desafios. Tem o exemplo da Susan David, que usou a escrita para lidar com o luto e transformou isso num trabalho sobre agilidade emocional. Sim, colocar no papel ajuda a organizar os pensamentos, a processar as emoções, ajuda a gente a entender o que está sentindo e, de novo, a identificar pontos onde a gente pode agir. Aumenta a autoconsciência, que é fundamental para ativar aquele CPF-VM. E claro, conexões sociais, ter pessoas com quem conversar e até a mentalização, visualizar o sucesso, se imaginar superando o desafio, tudo isso vai fortalecendo essa percepção de controle e a capacidade de agir. Sem dúvida. E um ponto crucial para não esquecer: o fracasso faz parte do caminho. É quase um pré-requisito para quem tenta coisas grandes ou difíceis. Verdade. Se a gente for olhar a história de, sei lá, Einstein, Edison com a lâmpada, Walt Disney sendo demitido por falta de imaginação, todos eles colecionaram fracassos gigantescos antes de chegar onde chegaram. Exato. Então, normalizar o fracasso como parte do processo de aprendizado e crescimento é fundamental para não cair no desamparo na primeira dificuldade. Então, resumindo essa nossa conversa toda, a grande lição que fica é que o desamparo aprendido, essa sensação de estar travado e sem controle, apesar de ter uma base neurológica real, ele não é uma sentença, não é algo fixo. De jeito nenhum. É um estado que pode ser reprogramado, digamos assim. A gente pode ativamente mudar essa resposta do cérebro. E as chaves para essa reprogramação são: primeiro, a mentalidade. Cultivar um locus de controle mais interno, acreditar que a gente tem poder de influenciar os resultados e adotar um mindset de crescimento, de que a gente pode aprender e melhorar. Isso. E segundo, e talvez o mais importante, como a história do James mostra, a ação. Ação deliberada, mesmo que pequena. Começar a fazer alguma coisa, mesmo sem certeza, para ativar aquele circuito cerebral positivo, para gerar motivação e para construir a percepção de controle. É entender que a gente não precisa esperar se sentir bem para agir. A gente pode agir para começar a se sentir bem, para sair do ciclo do desamparo. Exatamente. Olhando para o quadro geral, compreender esses mecanismos, tanto psicológicos quanto neurológicos, nos dá um mapa, né, um guia para navegar por aqueles momentos inevitáveis da vida, em que as coisas ficam difíceis, em que a gente se sente perdido ou fracassado. E mostra que a capacidade de se reerguer, de encontrar um caminho, não depende de sorte ou de alguma força externa mágica. Depende muito dessas mudanças internas de perspectiva e das pequenas ações que a gente escolhe tomar. Perfeito. É um poder que está, em grande parte, dentro da gente. Só precisamos aprender a acessá-lo. Para a gente fechar, então, fica uma provocação para quem está nos ouvindo. Muitas vezes, né, as batalhas que a gente perde lá fora, no mundo real, são só um reflexo de batalhas que a gente já perdeu aqui dentro. Crenças que limitam, medos que paralisam. É verdade. Aquela vozinha interna que diz, não vai dar certo, você não é capaz. Exato. Então, a pergunta é: qual crença limitante, qual padrão mental pode estar agindo como um freio na sua vida neste momento? E, lembrando do experimento corajoso do William James, qual seria a menor ação concreta possível que você poderia fazer hoje para começar a desafiar esse padrão e agir como se você tivesse o controle? Uma pequena ação. Às vezes é só isso que precisa para começar a mudar todo o jogo.